Olá, boa tarde. Eu sou Sandra Pereira, psicoterapeuta reencarnacionista, e hoje estou aqui para conversar um pouquinho com você sobre os níveis evolutivos do ego. O nosso ego, que é o que tem as vontades, esse mesmo, né? O nosso ego nada mais é do que uma criança, um adolescente e um adulto. Conforme nós vamos evoluindo ao longo da vida, também se fez uma analogia com os níveis evolutivos do ego. O ego infantil é aquele que, quando o pai diz não em relação a alguma coisa, ele se joga no chão, pedindo, reclamando, chorando, gritando, se debatendo, né? São as características inferiores do nível infantil do ego, mas ele também tem as suas características positivas, a leveza de alma, a alegria, o sorriso fácil, né? A verdadeira importância e compreensão do que significa um simples abraço. Quem sabe disso são as crianças, são o nosso nível infantil, né? De evolução de ego. O nível evolutivo adolescente é aquele que possui energia para mudar o mundo, né? Claro que ele acha que já sabe fazer isso, então por isso que ele é considerado como adolescente, porque ele ainda saiu do nível evolutivo infantil, né, em que ele ainda não sabe de todas as coisas, embora ele ache que sabe, né? Então são aquelas pessoas caracterizadas por uma imaturidade em relação a assuntos transcendentais da vida, como por exemplo o trabalho, o casamento, a família, as relações, né? São as características infantis inferiores dos adolescentes. Por outro lado, eles têm características positivas, né? Que é justamente a energia para mudar o mundo, a atitude, a vontade, a iniciativa, né? Então, essas são as características positivas do adolescente. O ego adulto é aquele que já adquiriu um pouquinho de experiência, que já sabe o que fazer um pouco com a sua energia, né, com todas as suas características positivas, só que por outro lado já vivenciou algumas situações na vida, né, e em função disso pode desenvolver algumas características negativas do ego adulto, que é a extrema rigidez, a famosa cabeça dura, né, a dificuldade de compreensão emocional das coisas, muitas vezes a dificuldade até de aceitação dos seus sentimentos, da sua realidade, né? Então, o ego adulto inferior costuma ser uma pessoa chamada ranzinza, aquela pessoa difícil de lidar, né? Que esqueceu um pouquinho das qualidades dos egos anteriores pelos quais já passou, né? E o ego ancião é o ego que nós todos almejamos chegar algum dia, né? Que é aquele que já uniu todas as características negativas e as qualidades, né? As características positivas, e sabe o que fazer com elas, sabe administrar cada uma delas nos momentos que se apresentam da sua vida. São os espíritos maduros, né? São as pessoas que normalmente já conseguiram transcender as vontades dos seus egos, né? Já conseguiram entender que o que elas querem, o que elas acham que é o correto, pode não ser. Então são as pessoas que normalmente já conquistaram uma certa flexibilidade, uma certa resignação e a chamada sabedoria que todos nós almejamos, o ego ancião já tem, mesmo em suas características negativas, né? Onde eles já conseguem unir, trabalhar com as duas juntas, as características negativas e positivas. Então, os níveis evolutivos do ego são diretamente trabalhados nas consultas de psicoterapia reencarnacionista. Quando a gente trabalha com as pessoas, o contra-raciocínio, a troca de visão do ego para o espírito, né? Mostrando para a pessoa que tal reação, que tal pensamento, que tal entendimento e compreensão que a pessoa tem em relação a algum assunto da sua vida pode ser do ego e não do espírito. E aí a gente tenta auxiliar as pessoas a fazer essa mudança, a enxergar as situações da sua vida com os olhos do espírito e enxergar e compreender e acolher, incorporar em si o verdadeiro objetivo de tal situação que se está passando, né? Então, é dessa maneira que a gente trabalha com os níveis evolutivos do ego.
Para mais informações, eu estou à disposição no meu consultório, pelo telefone, pelas redes sociais. Agradeço a atenção por enquanto, espero que o vídeo tenha sido esclarecedor. Um grande abraço a todos, tchau!